O que seriam consideradas ofensas pela internet? Como assim não podemos mais nos expressar livremente? O que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão? Amigos, cada vez mais nos deparamos com esse tipo de questionamento. Nesse vídeo, iremos fazer considerações a respeito da manifestação de pensamento no ambiente virtual e eventuais ofensas pela internet. Eu sou Gustavo, advogado e apaixonado por tecnologia. E aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você, que é influenciador digital ou que quer se tornar um, possa saber seus direitos ao produzir conteúdo para a internet. Recentemente, vimos o youtuber e digital influencer de grande sucesso nas redes, Felipe Neto, sendo intimado a prestar esclarecimentos na delegacia por ter chamado o presidente da República, Jair Bolsonaro, de genocida, por conta da sua atuação em meio ao caos da pandemia da Covid-19. Ora, deixando de lado a questão da veracidade ou não da qualidade atribuída pelo famoso digital influencer ao presidente, até que ponto podemos admitir que a liberdade de expressão pode ser restringida? O fato das supostas ofensas pela internet ser direcionada a um agente público tem algum tipo de interferência no assunto? É o que veremos agora. Bom, afinal de contas, como funciona a liberdade de expressão no Brasil? Para muitos, o sonho de consumo seria uma liberdade de expressão ampla, sem nenhum tipo de restrição, para que todos possamos falar o que bem entender. Afinal, liberdade não é isso? Sou livre, falo o que quero e azar de quem se sentiu ofendido, né? Bom, não exatamente, e explico. Mesmo em países em que a liberdade é um dogma sacrossanto, como nos Estados Unidos, há sim limitações ao seu uso irrestrito. A liberdade de expressão, assim como a liberdade de pensamento, comunicação, artística e até mesmo religiosa, devem ser estimuladas, sob pena de ferirmos de morte o próprio conceito de democracia. Na vida real e até mesmo na virtual, temos que conviver com essas diferentes opiniões o tempo todo. Seja nos comentários de haters, seja com o pessoal do cancelamento, seja com os lacradores ou apenas com opiniões de pessoas comuns. Todos nós temos opiniões sobre os mais variados assuntos e tudo bem não ter opinião também. O ser humano é um animal que vive em comunidade. Todos nós queremos interagir e trocar ideias. Faz parte da nossa essência. A não ser que você seja um ermitão e viva no meio do mato isolado de toda a sociedade, o que não seria uma má ideia nessa pandemia. A liberdade é exatamente isso: ter opinião ou não ter sobre qualquer assunto. Em uma sociedade tão plural como a nossa, só o diálogo construtivo e o respeito às diferenças nos faz evoluir de alguma maneira. Ao contrário de que muita gente pensa, aqui no Brasil somos livres para nos expressar. Nossa opinião é livre sim. O único porém é que essa liberdade não é absoluta. Arcamos com as consequências do que é falado ou escrito, mais especificamente do excesso. Mas como podemos saber se estamos nos excedendo? Antes de mais nada, tem que esclarecer que existem 3 crimes, sim, crimes, contra a honra previstos e tipificados em nosso Código Penal. Calúnia é o ato de atribuir a alguém a autoria de um crime. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz: Maria matou João com a chave inglesa na biblioteca. Já a difamação é imputar a outra pessoa um fato ofensivo à reputação. Por exemplo, dizer que Maria está tendo um caso com João, enquanto a injúria nada mais é do que um xingamento propriamente dito. Pode ser relacionado a cor, raça, etnia, religião, origem, etc. Tanto faz. Dizer que João é um canalha, por exemplo. Infelizmente, são situações que podem ser muito comuns na internet. Isso já aconteceu com você? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos ficar muito felizes em ler. Bom, como podemos ver, mesmo sendo livres para manifestarmos a nossa opinião, existe uma possibilidade de excesso que é punível, mesmo que seja feito tudo no ambiente virtual. Mas isso não seria censura? Não. A responsabilização, que são as perdas e danos, só ocorre após termos feito a comunicação. Ou seja, temos sim o direito de nos expressar livremente, mas em caso de excesso, apenas respondemos após essa manifestação da opinião. Mas isso somente é considerado posteriormente, através da denúncia do ofendido ou ofendidos e devida apuração judicial.
Caso contrário, entraríamos em um cenário de censura, em que haveria uma prévia autorização de algum órgão regulador e só então poderíamos expressar nossa opinião. Isso sim não seria uma liberdade plena. Mesmo no ambiente virtual, essas regras se aplicam. Não estamos protegidos por um falso anonimato virtual, uma vez que um especialista em direito digital pode facilmente identificar eventual ofensor e tomar as medidas legais e judiciais cabíveis. Não existe anonimato absoluto, principalmente na internet, em que tudo que fazemos deixa algum tipo de rastro de dados. É sempre bom lembrar que ninguém é imune à crítica, especialmente quando se refere a um agente público que faz um serviço remunerado à sociedade e deve sempre prestar conta dos seus atos. Em um espaço democrático, saudável, a crítica bem fundamentada e sem os excessos é sempre bem-vinda, e a tentativa de silenciar essa crítica pode sim ser considerada uma forma de censura. No entanto, ninguém pode ser constrangido ou humilhado por quem quer que seja, mesmo que seja o maior influenciador digital do mundo, ou apenas uma pessoa comum que gosta de fazer comentários ofensivos. Se houver excesso, isso será punível, tanto na seara civil, com as perdas e danos, quanto na criminal. Em resumo, podemos concluir que a liberdade de expressão não é absoluta, como muitos pensam. Temos que ponderar até que ponto há um excesso, seja na linguagem, com palavrões ou palavras de baixo calão, ou na própria mensagem em si, racismo, discriminação, preconceito. Mas essa responsabilização por perda de danos é sempre apurada posteriormente. Caso você tenha se sentido ofendido por alguma razão, sofreu qualquer tipo de assédio, racismo, discriminação ou preconceito e precisa de orientações jurídicas, recomendo a procura de um advogado especialista em direito digital, para assessoria ou, caso seja necessário, o ingresso de uma ação judicial. Lembre-se, o tempo corre contra o ofendido. O ofensor pode simplesmente apagar o registro das ofensas. A procura por um advogado especialista em direito digital é fundamental. Todo cuidado é pouco. Enfim, por hoje é só. Eu também participei de um podcast legal junto com a minha sócia Marina Afonso. Nós fizemos um episódio aprofundado sobre esse tema. Clica aqui no card, ouça aqui pelo YouTube mesmo. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, nos siga nas redes sociais. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que estamos falando aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para as notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.